você está ligado nos noticiários recentes, deve ter percebido como o mundo está em pânico com o crescimento de casos de ebola. A África vive a pior epidemia da história. Até julho deste ano já foram registradas mais de 1000 mortes ocasionadas pela doença. Mas o que realmente é o ebola? A doença é mortal? Aqui no Brasil temos motivos para temer esta epidemia? Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer um pouco mais sobre essa doença, sem enrolações, sem terrorismo e sem sensacionalismo. Confira hoje no Diário do Curioso. O ebola surgiu em 1976. Os primeiros casos foram registrados simultaneamente no Sudão e na República Democrática do Congo, em uma região próxima ao rio Ebola, que dá nome à doença. Antes de falarmos sobre os sintomas e desmistificarmos alguns fatos sobre o risco de contágio e sobre como isso pode afetar você, é necessário ser mais claro. O vírus Ebola é o mais letal que se tem conhecimento. As pessoas infectadas morrem quase 100% dos casos. De acordo com a Organização Médicos Sem Fronteiras, o ebola pode ser contraído tanto de humanos quanto de animais, sendo que os hospedeiros naturais são os morcegos frugívoros. O vírus é transmitido por meio de contato com sangue, secreções, tecidos de pessoas ou animais infectados e outros fluidos corporais. Para você ter uma ideia, cabem cerca de 1000 ebola numa única gota de sangue. Existe um ritual em algumas tribos da África onde o corpo do parente falecido é lavado por todos os membros da família. Bem, esta é uma receita perfeita para a disseminação do ebola de uma pessoa para outra, porque esse sangue está repleto de vírus. Para você entender como começa um contágio deste nível, é só analisarmos o primeiro caso de ebola no Congo. Tudo começou com uma mulher grávida no final de julho. Ela havia esquartejado um animal de caça e depois comeu juntamente com seu marido. Depois disso, ela começou a ter sintomas de infecção e foi levada para uma aldeia vizinha. No dia 11 de agosto, a mulher morreu, vítima de uma febre hemorrágica. Os contatos que a mulher teve, tanto com os médicos como com os familiares e depois com quem manipulou seu corpo no funeral, resultaram na infecção de várias pessoas. Na clínica, ela contaminou um médico, 2 enfermeiros, um auxiliar de enfermagem e quem ainda manipulou suas roupas na lavanderia. Todos morreram. Os demais infectados foram rapidamente isolados em um centro de tratamento. No total, 80 pessoas estiveram em contato com alguém doente, graças ao primeiro caso. Assustador, não? Mas quais os sintomas e por que essa doença é tão mortal? O vírus ebola é devastador. Tudo começa com fraqueza, dores musculares, dores de cabeça e inflamação na garganta, muito parecido com uma virose qualquer. Logo depois, estes sintomas evoluem para vômito, diarreia, coceiras e deficiências nas funções hepáticas e renais. Mas isso não significa que a pessoa foi infectada pelo vírus ebola. Existem outras doenças que podem ter manifestações sintomáticas parecidas com ele, como a malária, a febre tifoide, cólera, leptospirose, meningite e outras doenças hemorrágicas. A doença é confirmada quando é realizado um teste sorológico para confirmar a presença do vírus no sangue do paciente. Não existe tratamento específico para o vírus ebola. Os cuidados paliativos consistem geralmente na gestão de líquidos corporais para prevenir a desidratação, a administração de anticoagulantes na fase inicial da infecção, na manutenção dos níveis de oxigênio e a administração de antibióticos. Mas o quadro só tende a piorar. O estágio final da doença é percebido pelas intensas hemorragias internas e externas, que não cessam porque o sangue não coagula. O vírus ebola se infiltra na corrente sanguínea, causando a formação de coágulos de sangue, que por fim irão bloquear o suprimento de sangue para os órgãos principais. Isso leva à falência dos órgãos. As fezes são geralmente pretas por causa de hemorragias gastrointestinais. Sangramentos no nariz, ânus, boca, olhos e todos os orifícios da pele são comuns. A morte é rápida, de 1 a 2 semanas após o início dos sintomas, ou até 1 mês após a infecção inicial. O vírus destrói o cérebro e a vítima geralmente tem convulsões epiléticas no estágio final da doença. Os pacientes infectados devem ser mantidos em quarentena. Em caso de morte, o corpo não pode ser tocado sem que as pessoas utilizem roupas apropriadas para não haver contato. Este é o momento que o vírus está mais contagioso. O problema é que existem famílias pobres e sem informação que escondem os doentes ou mantêm o cadáver por vários dias em casa.
Para dificultar ainda mais, a cultura muçulmana tem a tradição de lavar os corpos dos mortos antes do enterro. Não há evidências de que o ebola possa ser transmitido por via respiratória a humanos, mas mostraram que ele pode ser transmitido por via respiratória em macacos. Isso é um pouco assustador. Mas essa epidemia é realmente perigosa para nós? Bom, antes de qualquer coisa, é bom deixar claro que o surto de ebola neste momento está restrito a alguns países da África Ocidental. Um passageiro chegou a fotografar o que seriam comissários de bordo de uma companhia aérea africana usando roupas especiais para evitar contato com possíveis infectados. Aqui no Brasil, ainda não foi identificado nenhum caso de contaminação. Vários boatos, sobretudo de pessoas que estiveram na África e retornaram com alguns sintomas da doença, mas nenhum caso confirmado. Líderes africanos estão reunidos em Guiné para discutir o combate ao vírus. O Banco Mundial e instituições financeiras anunciaram a liberação de verbas para ajudar no atendimento e prevenção. A Coreia do Sul iniciou um programa de prevenção à doença. A China já tinha adotado a mesma medida na semana passada. Enquanto não é descoberta uma vacina capaz de acabar com o vírus, cientistas avançam nas pesquisas. Vários medicamentos antivirais e vacinas experimentais estão sendo preparados como resposta inicial à epidemia. Nenhum deles, entretanto, foi homologado para tratar especificamente o ebola. Um coquetel já foi testado com algum sucesso em pacientes infectados com o vírus. O Zmap é uma combinação de 3 anticorpos, em parte derivados do tabaco. Este medicamento foi utilizado para tratar pelo menos 7 pessoas. 2 africanos ficaram curados, um padre espanhol e um médico liberiano morreram. E um médico e um doente liberiano, assim como um doente repatriado de Serra Leoa, estão sendo tratados. Contudo, as reservas deste tratamento já se esgotaram. Seriam necessários vários meses antes de obter uma pequena quantidade do medicamento. O risco existe e é real. Mas enquanto tudo parecer muito novo e assustador, a dica é ler e buscar conhecimento, para evitar que a falta de informação transforme isso num terrorismo desenfreado. Para você ter uma ideia, há 15 dias, neste ambiente de falta de conhecimento, a Justiça de São Paulo deixou de encaminhar 2 jovens africanos de 15 e 16 anos a um abrigo, alegando receio de contaminação do vírus. Eles não tinham a companhia de nenhum adulto e chegaram ao Porto de Santos escondidos em um navio, buscando um futuro melhor. A alegação da justiça para negar o abrigo aos garotos foi que o sistema de proteção esperava a orientação da Secretaria de Saúde sobre o assunto. Diante do impasse, o Conselho Tutelar recolheu os 2 garotos e os levou até o Complexo Prates, local onde ficaram misturados com adultos de todas as idades e sexos, muitos deles com graves problemas mentais e de dependência química. Os 2 acabaram fugindo durante a noite. Na manhã do dia seguinte, o congolês conseguiu voltar para pedir ajuda e o nigeriano continua desaparecido. Por isso pedimos que você curta este vídeo, compartilhe e indique para seus amigos. O conhecimento move o mundo. Nos vemos em breve.